Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um versículo que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Primeiro, que quem escreveu isso foi Paulo. E quando Paulo fala viver é Cristo, é porque Cristo é vida. Se Paulo aceitou Jesus, ele tem a vida, entende? Se ele morreu para o mundo, agora ele vive Cristo. E o morrer é lucro, porque se Paulo morresse, ele ia viver ao lado de Jesus eternamente. Com vida, ele vivia para Jesus. E morto, ele iria viver com Jesus. Contextualizando, nessa época, Paulo estava preso. E ele foi preso por pregar o Evangelho. E quando ele fala de morte, é porque ele corria um sério risco de ser morto, porque ele estava na prisão. O amor de Paulo por Cristo era tão grande que ele não temia a morte, porque viver com Cristo era lucro. Cristo era a razão de Paulo viver, e ele vivia para engrandecer o nome de Jesus, servir a Jesus e o adorar com a própria vida. O consolo de Paulo era que ele vivia Cristo, e isso automaticamente era uma adoração também. Não importava o que iria acontecer ou não, não importava se ele ia morrer, se ele ia viver, porque ele vivia para Jesus, e Jesus é eterno. Se a gente for parar para pensar, as palavras de Paulo, a vida de Paulo, chega a nos envergonhar, porque nos mostra o quão frios na fé nós somos. Paulo nos ensina com a sua própria vida e com seu testemunho a sermos verdadeiros cristãos, a adorar a Deus a todo instante, a adorar a Deus com a nossa própria vida, a chegar ao ponto de que a gente não tenha medo da morte, mas que a morte nos alegre porque nós vamos viver com Cristo. O único alvo da vida de Paulo era Cristo. E o seu, qual que é?